e aumentaram as discussões sobre os jogos eletrônicos. Criados para divertir, muitas vezes são apontados como influenciadores digitais da violência. Afinal, os criminosos do massacre da escola de Suzano usaram as mesmas táticas de um destes jogos. Tiago é especialista em comportamento digital. Ele não enxerga o videogame como vilão de tragédias. O game é uma forma de entretenimento, é uma das maiores indústrias do mundo. E se a gente analisar o cinema, a TV, a música e os games, eles refletem a nossa sociedade, seja no esporte, seja em características que a gente tem como sonhos e objetivos, ou seja, por exemplo, num jogo de guerra, num filme de guerra ou numa música que reflete uma guerra. Então eu não acredito que eles possam influenciar dessa maneira. Para o psiquiatra Mário Lousã, os games estimulam disputas, mas não induzem ninguém a matar. A gente poderia imaginar que se todo mundo que jogasse games se tornasse de fato violento, a gente teria uma epidemia muito mais intensa, muito mais grave de violência. E defende que os jogadores tenham limites, já que jogar pode se tornar um vício e age no cérebro. E a gente considera que a partir do momento que isso começa a tomar a vida da pessoa, isso está se tornando uma coisa que é um vício. E a pessoa começa a perder todos os restantes aspectos da sua vida. A vida da pessoa se limita exclusivamente ou quase exclusivamente aos games. Então aí a gente já considera que é uma situação que demanda algum tipo de intervenção. Os pais devem procurar ajuda quando perceberem a mudança de comportamento dos filhos. Você precisa monitorar, você precisa manter um canal aberto de conversa, que a criança entre encontrar os amigos e ficar jogando na internet, ou entre fazer alguma outra coisa que ela gostava de fazer e agora quer só o game, é sinal de que ela está ligada aos games de uma forma que ultrapassa o limite. Eu não tenho uma resposta clara, porque há especialistas como o Moore nos Estados Unidos que defende abertamente no seu documentário, que é sobre aquele massacre numa escola em Columbine. Ele defende abertamente que a violência nos Estados Unidos é fruto da televisão e da mídia. Como historiador, eu tendo a desconfiar dessas respostas, porque a televisão brasileira é da década de 50. A possibilidade de ter havido assassinatos antes dessa data no Brasil. Vai dizer, não, isso é fruto já da imprensa. A imprensa do Brasil é de 1808. Que significa que Palmares e outros episódios foram resolvidos dentro de uma profunda harmonia. Dawkins, eu vou parecer fugir da sua pergunta, mas exatamente eu vou ao encontro dela. Dawkins, o autor do livro God a Delusion, diz no início uma frase que eu discordo inteiramente. Ao defender os ateus, ele diz o seguinte: imagine um mundo sem Deus, um mundo sem religiões, um mundo sem atritos religiosos. Este é um mundo de paz. O mundo sem Deus é um mundo de paz. Infelizmente, se a resposta fosse tão simples, eu seria um ateu militante. Infelizmente, os dois maiores genocídios do século XX, a União Soviética e a China comunista, foram feitos por estados ateus, seguidos de estados religiosos, como a Itália fascista, ou seguidos em nome da religião em períodos anteriores, como a Inquisição, ou a conquista de Jerusalém em 1099, ou a retomada de Jerusalém no século seguinte. O que significa isso? Que nós humanos matamos com Deus, sem Deus, contra Deus, a favor do ateísmo, em sociedades capitalistas, em sociedades socialistas, no século XX, XXI e no 20 a.C. Então a minha teoria é que sim, a TV demonstra caminhos, metodologia e reflete aquilo que a gente chama de uma espécie de sentido de cópia, de emular a violência. Muitos desses crimes de adolescentes com armas nascem de cenas vistas na televisão ou em jogos. Mas se nós abolíssemos a televisão e substituíssemos por estudos do Decameron de Boccaccio, se nós abolíssemos a TV e tivéssemos que ler o Gênesis todos os dias, povoado de episódios de violência, nós teríamos provavelmente explosões, que não é científico dizer o que aconteceria no futuro do pretérito em história, mas eu não acho que a TV provoque alguma coisa. E eu não acho que ela tenha este poder. Há sociedades onde a TV praticamente não chega por falta de energia elétrica, como certas sociedades do interior da Ásia e da África, e nem por isso são nem vagamente sociedades mais pacíficas. O que eu estou dizendo com isso?
sim, para sua pergunta, acho que a TV incentiva de forma direta e indireta, inclusive quando mostra produtos que eu não posso adquirir, mas também não, porque eu acho que a TV não é o que cria violência humana, que não começou quando uma menininha com cocar de índio anunciou na TV Tupi, está começando a TV. Aquele dia em diante começou a violência no Brasil. Antes todos andavam de mão dadas, cantando We Are The World, comendo queijo tofu nas esquinas. Não era assim. Então é preciso lembrar que a TV às vezes é responsabilizada, sim, mas que a TV é sensacionalista, os jornais, porque isto vende. E não porque a TV provoque isso, porque isso tem mercado. Se tivesse mercado, tradução de Kant ao vivo durante 6 horas, a TV venderia, mas isso não tem mercado. Esse é um tema muito complexo, né? Segurança pública tem que haver um envolvimento, na verdade um pacto nacional, onde há um envolvimento da União, estados e municípios. Não adianta apenas uma ação pontual e você precisa atacar todos os problemas ao mesmo tempo. Quais seriam eles? Você tem o problema do encarceramento brasileiro, o sistema penitenciário brasileiro está em colapso. Nós temos também o problema da ação da polícia, né? As polícias civil, militar, polícia federal, o próprio exército, as forças armadas precisam ter um trabalho de cooperação entre elas. E isso também, o principal seria uma ação mais de inteligência do que uma ação propriamente de repressão, né? E não esqueçamos que os países onde as pessoas têm perspectiva de uma vida melhor são países que também têm menos violência. Então nós precisamos atacar também as questões sociais e termos também um judiciário mais célere, um judiciário que não pregue com o nosso judiciário a impunidade. São várias questões que envolvem a segurança pública e não dá para atacar uma só de cada vez.